Alexander ficou surpreso com essa resposta. Ria disse que, se o imperador lhe prometesse que o Hotel Nordon não sofreria danos sob nenhuma circunstância, ela forneceria tudo o que ele precisava em assuntos de Estado. Mesmo que fosse a honra de seu marido ou sua vida. Ela sugeriu que Sua Majestade não precisava do hotel, ele queria o colapso do Duque de Macdonald. O imperador confirmou suas palavras e Rihanna disse que, se um homem quisesse usar seu marido para esmagar o duque, ela não iria interferir nisso e até o ajudaria. Alexander ficou muito interessado nessa proposta, mas perguntou o que aconteceria se a garota fosse condenada após tal ato. Rihanna disse que o Conde Rain foi o primeiro a traí-la. Alexander perguntou como ela planejava se vingar dele, pois se o conde caísse, então sua condessa o seguiria. A garota respondeu que estava planejando o divórcio. O imperador notou que a sensação de traição devido à posse ilegal da pousada era muito forte. Então, Ria disse que havia outro motivo, ele estava traindo-a com outra mulher. Enquanto pensava sobre o divórcio, outro problema surgiu. O imperador expressou seu arrependimento. E a menina observou que era a primeira vez que contava isso a alguém e, surpreendentemente, seu coração se sentiu melhor. O homem prometeu que o Hotel Nordon não sofreria e, se Rihanna estivesse certa de não estar envolvida nesses assuntos, ele devolveria o dinheiro ilegalmente obtido a ela, mesmo que precisasse devolvê-lo do próprio bolso. Ao ouvir isso, o conselheiro do imperador cobriu o rosto com a mão. Rihanna notou que era uma oferta muito generosa e não queria usar os bens do soberano tão descaradamente. Ela queria que o culpado devolvesse a perda, não importa como, mas era necessário exigir a quantia roubada da parte interessada. O homem disse que seria assim, prometendo ajudá-la, se necessário, pois agora tinham uma relação comercial. Rihanna pensou que não havia nada mais seguro do que cooperar com o imperador e agradeceu ao homem. Logo, George informou que a auditoria fiscal terminara com sucesso. Ele sugeriu beber champanhe para celebrar, e Rihanna concordou. Mas Elizabeth sugeriu adiar a comemoração, pois era hora de desistir do álcool. George lembrou que hoje era o aniversário da morte de seu pai. E imediatamente se dirigiu a Rihanna insatisfeito, perguntando se ela estava se preparando para o velório, pois aparentemente ela esqueceu. George queria que este ano fosse melhor do que antes, já que era o primeiro velório desde que ele foi nomeado para o serviço. Rihanna esclareceu o que ele queria dizer, mas o homem disse que a esposa devia pensar sobre isso por si mesma e pediu para ela preparar amostras e depois mostrá-las a ele. A menina ficou atordoada e George, como se nada tivesse acontecido, disse que ela não escaparia com apenas uma versão preliminar. Ouvindo o homem repreender sua irmã, Liz riu. E Rihanna disse que não esperava tanta preocupação, porque quando o pai de George morreu, ele nem sequer se despediu dele. O rosto do homem imediatamente se contorceu de raiva. Será que ela realmente estava julgando? Em seguida, ele bateu na mesa com o punho, dizendo que seu pai era um mulherengo, que atormentou sua mãe a vida toda e, portanto, não era digno de seu amor. Após ter finalmente gritado que o sofrimento de sua mãe era um vazio para Rihanna, ele se dirigiu decididamente para a saída. Rihanna olhando para ele e, em silêncio, ria. Pois um homem que supostamente conhece a dor de sua mãe se comporta exatamente como seu pai, o que era engraçado. Depois de esperar o marido se acalmar, Rihanna foi ao quarto dele. Ela disse que cuidou de seu pai até sua morte, sendo apenas sua responsabilidade, não relacionada a seus sentimentos. Ela o cuidou em vez de seu marido e esperava que ele fosse grato por isso. George, no entanto, agradeceu a sua esposa, dizendo que se ela tivesse deixado sozinho o pai doente, sua reputação teria sido prejudicada. Ainda assim, ele não conseguia perdoar o pai. Sua mãe era tão tola que deu à luz seu filho legítimo e poderia ter se indignado um pouco com o comportamento de seu marido. Então, Rihanna disse que George não precisava perdoar seu pai, pois há pessoas no mundo que não merecem o perdão. O homem desabou em lágrimas, agradecendo a esposa por seu apoio. A garota acrescentou que cuidaria do velório e ainda planejava realizá-lo de forma diferente para torná-lo inesquecível. George então se aproximou para abraçar Rihanna, dizendo que confiava apenas nela e estava muito feliz por tê-la como esposa. Ele disse que a amava, mas a garota decidiu fingir que não ouviu essas palavras.
Seus olhos brilharam desagradavelmente, e ela disse que estava feliz por acompanhar seu pai em sua última jornada, pois ele lhe deu muito. Na manhã seguinte, Elizabeth ajudou George a se preparar para o trabalho, e ele ficou descontente de que sua esposa estivesse dormindo naquele horário, agindo como se fosse a única que trabalhava neste mundo. Liz o puxou para perto, perguntando por que ele estava insatisfeito, pois assim ela conseguia ajudá-lo com suas preparações hoje. George corou e hesitou, dizendo que gostava muito mais desse jeito. Então, os amantes se beijaram e se despediram um do outro. Quando o homem saiu, a empregada percebeu que ele aparentemente esqueceu seu distintivo em casa. Elizabeth sorriu, fingindo surpresa com isso. Quando Rihanna chegou à sala de jantar, estava vazia, e ela perguntou onde sua irmã estava. A empregada disse que a senhora saiu cedo de manhã. Elizabeth já havia chegado ao tesouro para dar a George o distintivo que ele esqueceu. O homem não esperava vê-la ali. Mas a garota correu imediatamente para abraçá-lo, entregando seu distintivo. O jovem agradeceu a Liz, e ela perguntou se ele a deixaria ir assim tão fácil. George a abraçou, mantendo-a perto, dizendo que havia um lugar agradável dentro dela. Quando o casal entrou, George se ajoelhou, segurando Elizabeth, e a beijou. Depois de um tempo, a garota voltou ao palácio, lembrando-se de sua ida ao tesouro, sorrindo levemente. Ao olhar para sua irmã, pois ela nem sabia o que seu marido estava fazendo com ela hoje. Rihanna então disse que na noite anterior fez uma lista de convidados para o velório e queria que seu marido a examinasse. George quis saber por que havia tantas pessoas, o dobro do último evento. Rihanna disse que seu marido queria tornar a cerimônia solene, e ela apenas seguia seus desejos. O homem decidiu aprovar a lista, dizendo que quanto mais pessoas, melhor. Então, Liz perguntou se sua irmã não estava cansada de receber tantos convidados, pois ultimamente ela estava muito pálida como se estivesse sofrendo de tonturas. Ria sorriu, dizendo que descansaria após o velório. Naquele momento, ambas as garotas pensaram que tudo terminaria muito em breve, mas cada uma estava pensando em seu próprio desfecho nessa história. Quando George chegou ao trabalho, disseram-lhe que um presente o aguardava. Era outro buquê de flores, a mera visão o horrorizou. Os colegas de George comentaram que sua esposa era muito romântica, pois consistentemente enviava tais presentes. Mas, quando o rapaz pegou o bilhete que estava entre as flores, ele ficou horrorizado, pois estava escrito: "Eu sei sobre suas infidelidades." George não sabia se haviam sido descobertos durante a recepção dos novos funcionários, na data no centro da cidade ou talvez quando se encontraram na sala vazia do tesouro. No entanto, ele foi distraído de seus pensamentos pelos gritos de seus colegas, que informaram que o imperador havia chegado repentinamente ao tesouro. No momento seguinte, o governante, acompanhado por servos, adentrou vestindo um terno branco. George, hesitante e surpreso, saudou o imperador. Mark Pickens deixou imediatamente o escritório para encontrá-lo e perguntou o que o trouxera ali. O conde Alexander disse que veio prestar homenagem, mas parece que sua aparição causou uma comoção. Os Pickens se apressaram em assegurar-lhe que era uma honra vê-lo. George fez uma reverência profunda, dizendo que trabalharia ainda mais pelo bem do império. Alexander notou a carta do buquê que o homem segurava atrás das costas. E perguntou se era o conde Royd à sua frente, aceito por recomendação. George respondeu afirmativamente, regozijando-se privadamente por o imperador se lembrar dele. Em seguida, Alexander perguntou se ele gostava de trabalhar no tesouro. O jovem respondeu que sempre trabalhava duro. O imperador riu, dizendo que os Pickens deviam ter se tornado mais alegres graças a um novo membro tão enérgico. Mas o chefe respondeu que George era bastante inepto, mas ele ainda estava tentando torná-lo um bom trabalhador. O rosto do homem se contorceu com essas palavras, mas ele decidiu não demonstrar. O imperador notou que tanto um pavão quanto uma pomba viviam em George. Você pode enlouquecer por um tempo por causa da magnificência do pavão e sobreviver apenas com base na paixão, mas não durará muito. Uma mulher como Rihanna não é adequada para um homem tão discreto. No entanto, o imperador decidiu parar de pensar nisso e apenas desejou ao conde Rain se tornar um especialista digno.
George agradeceu ao imperador e prometeu estar à altura de suas esperanças. Mas assim que Alexander partiu, o homem voltou a seus pensamentos, pensando em como poderia enviar-lhe essa carta. Naquela noite, ao chegar em casa, ele ainda estava pensando nisso, e Rihanna perguntou se algo ruim havia acontecido. George disse que estava bem, mas então se perguntou por que havia tantas flores em sua casa de repente. Rihanna disse que as viu no mercado e decidiu comprá-las lá, e com elas a casa imediatamente se tornou mais luxuosa. George não mostrou, mas pensou consigo mesmo que o buquê era composto pelas mesmas flores. Mas Elizabeth interrompeu seus pensamentos, dizendo que esteve em uma reunião hoje e que aquele pervertido também enviou uma carta para a Sra. Anne. Nesse momento, o garfo caiu das mãos de George. Elizabeth continuou, dizendo que gostaria de ver a cara do canalha só uma vez, perguntando que tipo de visconde seria capaz disso. Certamente ele era uma pessoa extremamente desagradável. George se levantou da mesa dizendo que estava com indigestão e precisava sair. Elizabeth correu imediatamente atrás dele. E Rihanna sorriu levemente ao vê-los partir. Logo a garota foi aos aposentos de seu amante, que estava sentado pensativo. Liz perguntou por que ele estava tão sensível hoje. George disse que alguém sabia sobre o relacionamento deles e então entregou o bilhete do buquê à garota. Liz ficou desagradavelmente surpresa ao notar a audácia de um estranho para enviar tal carta. George sugeriu que poderia ser Pickens, somente ele era capaz de arquitetar tais intrigas e até mesmo hoje estava tentando minar sua reputação. Talvez tenha sido ele quem enviou o buquê, pois George ocupou o lugar do homem recomendado por Pickens, deixando-o com raiva. O homem chutou a mesa, fazendo-a cair. E então Elizabeth pediu que ele se acalmasse e não agisse precipitadamente. Primeiro precisavam saber de onde foram enviadas as flores e descobrir o nome do remetente. Ela disse que iria ao tesouro no dia seguinte para buscar o cesto e levá-lo ao mercado de flores. O homem imediatamente abraçou sua amada dizendo que ela era a única que ele tinha. Em seguida, Liz pegou a carta e a jogou na lareira, dizendo que estavam juntos nessa. Seus olhos brilharam desagradavelmente e ela disse que não havia com que se preocupar. Nada aconteceria a eles. Na manhã seguinte, Rihanna ajudou seu marido a se preparar para o trabalho, desejando-lhe um bom dia. Depois que ele saiu, Elizabeth se aproximou dela perguntando onde estava seu cunhado. Em seguida, ela pegou o distintivo de George da criada, dizendo que ele o esqueceu em casa novamente. Rihanna ficou surpresa que isso tivesse acontecido novamente, mas disse que Margaret levaria o distintivo para o tesouro. No entanto, Liz disse que se a criada aparecesse lá novamente, os colegas de George comentariam sobre sua desorganização. Depois, ela disse que poderia ir lá ela mesma, agindo como se fosse por ordem de sua irmã mais velha. Rihanna sorriu com a consideração da gêmea e a deixou ir ao tesouro. Liz logo chegou ao local, pegou um cesto de flores e George a elogiou por sua perspicácia. Depois disso, a garota saiu, mas no corredor havia alguém que ela não esperava ver ali. Era o imperador. Ele se virou para a garota. E Liz imediatamente curvou-se, cumprimentando o governante, ao que o homem disse que a estava vendo pela primeira vez. Então, a garota se apresentou como Elizabeth da família Nordon. Alexander ficou surpreso. Seria ela a irmã mais nova de Condessa Nordon? Ele observou que, embora fossem gêmeas, não eram particularmente parecidas. Liz era bonita, mas ainda assim inferior em comparação com Rihanna. Se Ria se divorciar do conde, então sua família provavelmente será seu apoio. Em seguida, o homem perguntou o que trouxe a garota ao palácio, se era realmente o conde Royd. Liz respondeu que algo aconteceu de manhã, mas não tiveram tempo de comunicar ao conde, então ela veio em vez de sua irmã. Então, o imperador desejou uma boa jornada à senhora. Royd foi cuidar de seus assuntos. Ao caminhar pelo corredor, notou que encontrar-se com o marido que caminhava para a esquerda era uma tarefa muito difícil. Rihanna não deveria se sentir assim. Quando a noite chegou, Ria informou ao marido que ele novamente havia esquecido seu distintivo em casa e por isso Elizabeth teve que sofrer para levá-lo ao tesouro. Mas a garota disse que não foi nada. Aliás, graças a essa viagem, ela conheceu o imperador. Rihanna ficou surpresa que sua irmã confrontou o governante. Liz disse que,
Ao ouvir o nome dela, ele imediatamente a reconheceu como cunhada de George. George disse que ontem também teve uma audiência com o imperador, Sua Majestade veio vê-lo. Ri olhou incrédula para o marido. Mas Elizabeth imediatamente começou a elogiar George, dizendo que, nesse ritmo, ele logo seria promovido. O homem perguntou à esposa o que ela achava disso, Ria disse que o imperador aparentemente estava mostrando um interesse especial nele. George acreditava que tudo isso era graças às suas habilidades excepcionais e em breve ele ofuscaria o marquês. Rihanna se perguntou qual era o motivo do imperador vir pessoalmente, se era realmente por causa dela que ele estava tão preocupado com isso. A garota lembrou-se de suas palavras de que ele sempre estava pronto para ajudá-la. Seu rosto imediatamente ficou vermelho e ela se apressou em afastar esses pensamentos ruins de si mesma. Quando o jantar acabou, Liz foi à sua criada para dar-lhe uma nova ordem, mas a garota não entendia por que tinha que fazer isso. Ela afirmou que não era uma marionete da senhora Elizabeth e gostaria de saber o motivo de tal ordem. Ela questionou por que ela tinha que se incomodar em procurar a loja onde aquele cesto de flores foi comprado. Liz então entregou-lhe um bilhete que estava nas flores. A criada questionou de onde viera, pois ela mandou todos os criados ficarem de boca fechada. Elizabeth se aproximou da garota dizendo que em breve ela se tornaria a senhora desta casa, então não deveria ser insolente, pois ela não era tão generosa quanto sua irmã. Em seguida, a criada se desculpou com a Lady e logo a deixou sozinha. Pegando o bilhete em suas mãos, a garota se perguntou quem poderia ter feito isso, tudo parecia ser movido por ódio e ressentimento. Seria realmente obra de Rihanna? Logo a garota chegou ao mercado de flores com um cesto. A vendedora disse que aquelas eram realmente suas flores. Em seguida, a criada perguntou o nome do cliente, pois a dona da casa queria enviar flores para ele em retorno. Mas a florista respondeu que não sabia a identidade do remetente. Em seu lugar veio uma jovem serva. A ordem veio de uma casa nobre. A vendedora então lembrou-se das palavras do cliente, era um presente de boas-vindas para um novo membro do departamento e deveria ser preparado com toda a alma e também ocultar o nome do remetente para que o destinatário não ficasse constrangido. Ao ouvir isso, George imediatamente pensou em Pickens, ele prometeu dar ao chefe o que ele merecia na primeira oportunidade. Neste momento, a serva anunciou que os condes tinham chegado ao palácio. Liz disse que iria encontrá-los e que George deveria se acalmar. Ficando sozinho com a criada, o homem se perguntou quando Pickens descobriria sobre seu relacionamento com Elizabeth. A garota expressou sua opinião de que o chefe queria confundir George. Se ele tivesse evidências reais, teria exigido compensação financeira pelo silêncio. Ainda assim, o conde teve sorte, pois não foi obra de sua esposa. George apenas sorriu, dizendo que Rihanna não seria capaz de fazer algo assim. Se ela soubesse, não teria sentado calmamente à mesma mesa com ele. Se quisesse vingança, ela certamente não usaria táticas tão baixas. A criada pediu desculpas pela pergunta tão pessoal, mas ainda perguntou por que o jovem escolheu a Lady Elizabeth. Ela entendia que após alguns anos de casamento, os sentimentos poderiam esfriar, e o conde não se casou por amor. Ainda assim, ela se perguntava por que, entre todas as mulheres, ele escolheu Elizabeth. George disse que ela deu os primeiros passos e ele não viu motivo para recusá-la. A garota observou que Elizabeth era irmã da condessa e havia a possibilidade de ela confessar tudo. George rindo respondeu que era mais seguro ter uma amante casada, ela não seria pega se não quisesse ser descoberta, pois um certamente arrasta o outro consigo. Assim era com Elizabeth, ela não faria algo assim, pois ninguém poderia sequer imaginar que um genro e uma cunhada compartilhavam a mesma cama. Além disso, o relacionamento proibido com ela era excitante, pois ela era tão parecida com sua esposa, o que era mais excitante do que trair com uma mulher comum de fora. A criada olhou para o homem com desprezo, pensando que o conhecia desde a infância, quando ele mudou tanto. Pouco depois, a garota foi até as outras criadas perguntar por que Margaret não tinha sido vista por tanto tempo. Disseram-lhe que ela tinha alguns negócios em casa e a condessa lhe deu folga. Então, a garota pensou que a condessa aparentemente realmente não tinha nada a ver com isso e o conde estava certo. Se a senhora Rihanna soubesse de tudo, ela não teria saído impune.
Enquanto isso, Margaret se encontrava com a mesma florista, dando-lhe um saco de ouro e agradecendo por responder como solicitado. A garota disse que as flores para o velório estariam prontas em breve. Margaret confiou nela, pois este era um evento muito importante. Pouco depois, a criada chegou ao palácio informando a Rihanna que os preparativos estavam indo conforme o planejado. A garota sorriu contente, dizendo que ainda faltava algo. Ela gostaria que tudo fosse grandioso, tanto o funeral quanto sua vingança. Nesse momento, George rompeu em seus aposentos. Ele estava indignado que Marquis Pence estivesse na lista de convidados. Sua esposa realmente queria convidar esse homem para o velório de seu pai? Rihanna respondeu que Pickens era seu chefe, ele simplesmente não poderia ser ignorado, devia ser convidado, mas George permaneceu firme. No entanto, a garota afastou a mão dele, dizendo que Pickens deveria definitivamente ser convidado. Essas palavras enfureceram o conde, ele disse que não queria vê-lo em sua casa. Ele passou apressado pela esposa, empurrando-a com o ombro de propósito e saiu do quarto, batendo a porta em alto som. George imediatamente foi falar com Elizabeth, mas ela também disse para ele se acalmar. Ainda assim, o homem não se conteve, pois estava certo de que o truque com as flores era obra de Pickens. Mas Liz disse que ele deveria se aproximar de seu chefe para descobrir seus pontos fracos. Se George fosse gentil com ele e descobrisse suas fraquezas, ele não poderia machucá-los. O homem perguntou quais seriam os pontos fracos de uma cobra venenosa como Pickens. Elizabeth abraçou George dizendo que todos tinham fraquezas e ela mesma tinha um calcanhar de Aquiles. O próprio George respondeu que permitiria Rihanna convidar Pickens. Enquanto isso, no dia do velório, Margaret ajudou sua senhora a se vestir para a celebração, notando que ela parecia pensativa. Rihanna compreendeu que esta era sua última chance de escolher entre a paz em sua família ou a vingança. Amanhã seria tarde demais para mudar algo. Mas a garota não tinha medo, ela estava ansiosa, então essa escolha parecia simplesmente ridícula para ela. Logo, a senhora saiu para saudar os convidados. A Lady Pringe observou que neste ano tudo parecia muito mais solene e todos entenderam que isso era mérito da senhora Rihanna. Então, os convidados perguntaram onde estava o Conde Royd. Rihanna pensou que havia o visto recentemente, então pediu desculpas e disse que iria procurar o marido. Ao retornar ao palácio, enquanto caminhava pelos corredores vazios, a empregada de George chamou por ela. Ela disse que o mestre está agora no jardim. Ela notou que as mãos da garota tremiam nervosamente. Rihanna disse que passaria pelo segundo andar para pegar algo do quarto. Benan queria dizer que iria lá pessoalmente, mas Rihanna ordenou que ela voltasse ao trabalho. Quando entrou no segundo andar, a garota fechou a porta atrás de si e tirou os sapatos para se mover silenciosamente. Ela caminhou lentamente para frente, de repente, ouviu sons semelhantes a gemidos. Olhando em volta do canto, viu seu marido e irmã se beijando perto da parede. Elizabeth duvidou que aquele fosse um lugar adequado para a privacidade, já que havia muitos convidados no palácio, incluindo Pickens. No entanto, George apressou-se em garantir que só estavam os conhecidos deles ali. A garota sorriu, concordando com seu amante, e decidiu se entregar a ele. Nesse momento, Rihanna se aproximou silenciosamente do casal por trás, levantando o sapato. Em um só golpe. E a garota de pé está manchada com seu sangue. George, sangrando, cai sem vida sobre sua irmã Elizabeth. A garota olhou para sua irmã apavorada, ainda sem acreditar no que havia ocorrido. Ainda assim, tentou fugir, deixando George no chão. Porém, Rihanna não a deixou, e no momento seguinte ela está em cima de seu irmão com o sapato com sangue levantado. Mas toda essa cena era apenas fruto da imaginação da garota. Na realidade, ela nunca virou o canto. Apenas ouviu em silêncio como seu marido se divertia com Elizabeth. Depois, Rihanna seguiu em frente, decidindo que aquele não era o momento certo para a vingança. Ela pensou que deveriam realmente aproveitar aquele momento, pois era a última oportunidade deles. Descendo as escadas, Ria encontrou Bena novamente. E disse que pegou o que queria e que todas as preparações estavam concluídas.
Logo em seguida, George chegou à cerimônia. Ele explicou seu atraso dizendo que estava investigando a situação. Hannah olhou para o marido com desdém, sem responder às suas falsas desculpas. Pouco depois, a cerimônia foi anunciada. George saudou todos os presentes, dizendo que sentia novamente a dor incrível da perda, lembrando-se de seu amado pai. Nesse momento, ele passou a palavra para sua esposa, Condessa Royd. Antes de começar seu discurso, a garota olhou ao redor, notando Elizabeth entre os presentes. O Marquês Piquin também estava presente na cerimônia. Então, Rihanna disse que o pai de seu marido era um homem muito bom em vida, ele a amava como se fosse sua própria filha. George, neste momento, trocou olhares com Elizabeth, rindo brincalhão. Mas Rihanna prosseguiu, dizendo que ainda estava atormentada por sua consciência por causa do testamento válido do conde. Ela reportou que ainda não havia cumprido a vontade dele. George estava confuso e perguntou à esposa em sussurros sobre que vontade estavam falando. Rihanna disse que na noite passada seu irritado sogro apareceu em um sonho pedindo para que executasse a ordem o mais rapidamente possível. Ela percebeu que estava errada e, portanto, gostaria de fazê-lo agora. Ela se apressou em apresentar um jovem aos convidados. Joseph Royd, segundo filho do falecido conde, ele era o irmão mais novo confiável de seu marido. Nesse momento, a garota lembrou-se do dia em que o pai de seu marido faleceu. Ele disse que havia uma coisa que apenas Rihanna deveria saber. O homem disse que ele tinha um filho além de George. Há 15 anos, sob a influência do álcool, ele cometeu um erro e a amante dele deu à luz um filho. Mas ela não poderia contar à sua esposa sobre isso. Ela não teve escolha senão ir para a vila com seu filho. Então o homem pegou a mão de Rihanna, pedindo que ela cuidasse deles até que seu filho se tornasse adulto. Ele pediu que prometesse que cumpriria o pedido, somente eles dois sabiam sobre esse segredo. O homem entregou a Rihanna uma corrente com um medalhão em forma de metade de um coração e disse que a criança teria outra metade, isso confirmaria o parentesco deles. Ele disse que era seu último desejo, ele não tinha mais ninguém a quem pedir. No entanto, Ria não teve tempo de lhe dar sua resposta, pois o homem faleceu. A garota ficou em pé sobre a cama de seu sogro examinando o pingente. Ela disse que protegeria seu marido custasse o que custasse e pediu que ele a entendesse. No entanto, agora, no velório do homem, em pé ao lado de seu segundo filho, ela ainda decidiu cumprir o desejo dele. Rihanna disse que há 3 anos foi muito covarde, por isso, não pôde cumprir sua vontade. Mas agora estava determinada a reunir toda a coragem para cuidar de Joseph. Em seguida, George se levantou da cadeira gritando com raiva para a esposa. Apontando para o rapaz, ordenando que o bastardo fosse retirado imediatamente dali. Rihanna pediu a ele para se acalmar porque Joseph era seu meio-irmão, apesar de terem mães diferentes. Estas palavras enfureceram George, que gritou com a garota dizendo que ela não ousasse se comportar daquela maneira. Sua esposa aconselhou-o a pensar em sua imagem como oficial, considerando a presença do Marquês Piquins na cerimônia. Mas George não se importou, ele agarrou seu irmão pelas roupas, ordenando-o a sair imediatamente de sua casa. Hannah interveio na briga novamente, dizendo que não se devia dirigir tais palavras a uma criança. Em seguida, George se virou, dizendo que não reconhecia o garoto como seu irmão. Nesse momento, Rihanna interveio entre eles e o tapa destinado a Joseph foi para ela. O garoto imediatamente segurou a senhora pelo ombro, perguntando se ela estava bem. Todos os convidados ficaram chocados com o que estava acontecendo. E George levou alguns momentos para perceber sua ação. Rihanna então disse que compreendia que seu marido estava confuso, ele poderia bater nela se quisesse, mas a criança não tinha culpa. George gritou dizendo que não havia garantia de que Joseph realmente era seu irmão, porque ninguém sabia de onde ele vinha. Em seguida, Ria pegou o pingente, mostrando que a outra metade era de Joseph. Eles conectaram as duas metades, formando a imagem de uma jovem. Mas para George, essa prova não foi suficiente. Ele arrancou o pingente das mãos de seu irmão e jogou no chão, quebrando em muitos fragmentos. Ele disse que nada o forçaria a dar um centavo sequer para aquele bastardo, ele não cumpriria os últimos desejos de seu pai,
que passou a vida inteira cercado de prostitutas. Rihanna tentou impedi-lo, dizendo que tais coisas não deveriam ser ditas no velório de seu pai, muito menos na frente das pessoas que estavam ali para prestar homenagem a ele. Em seguida, George gritou que o velório tinha acabado e ordenou que todos os convidados saíssem, virando-se e deixando sua esposa e irmão sozinhos. Rihanna sorriu, pois tudo estava acontecendo exatamente como planejara. Quando o casal retornou ao palácio, George continuou a gritar, sem entender como sua esposa poderia fazer tal coisa sem consultá-lo. Se o amasse ao menos um pouco, deveria ter pelo menos insinuado suas intenções. Rihanna então disse que sabia como seu marido reagiria. Se ela lhe contasse tudo antecipadamente, ele tentaria prejudicar a criança, e é por isso que seu pai estava preocupado. George gritou que não se importava com o testamento de seu pai, mas Ria lembrou que, segundo a lei, uma criança nascida fora do casamento tem o direito de herdar. No entanto, o homem simplesmente passou por ela, deliberadamente a empurrando com o ombro, e disse que isso não aconteceria. Ele entrou no palácio, deixando-a sozinha. Nesse momento, Joseph se aproximou de Rihanna e perguntou se poderia se sentar ao lado dela. A garota ordenou a Margaret que servisse chá e doces ao menino. Joseph percebeu que a senhora estava em apuros por causa dele, e Ria assegurou que tudo estava bem. Ela disse que tudo aquilo era para que ele se tornasse o segundo filho dos Royd. O jovem constrangido agradeceu a Hannah, mas ela disse que apenas estava cumprindo o desejo de seu pai. No entanto, Joseph sugeriu que a senhora não o procurava por causa do testamento, senão teria visitado-lo 3 anos atrás. Ria confirmou suas palavras e então perguntou por que ele não a procurou e a George porque sua mãe morreu no ano passado e obviamente ele estava passando por um momento difícil. No entanto, antes que Joseph pudesse responder, seu irmão mais velho subitamente se aproximou por trás dele e despejou um copo de água em sua cabeça, gritando para os serviçais jogarem imediatamente aquele bastardo para fora dali. Rihanna escureceu o rosto, declarando que o sangue da família Royd corria nas veias de Joseph. E os serviçais não tinham direito de sequer tocar nele. Em seguida, George gritou que, se não se livrassem dele, ele mesmo o faria. Ele tentou acertar o rosto de seu irmão, mas Joseph prontamente bloqueou o golpe com uma bandeja. George rugiu diante da audácia do garoto. Então, Joseph, sorrindo maliciosamente, pediu ao seu irmão para se acalmar. O conde queria gritar que ele não era seu irmão, mas o rapaz continuou, dizendo que definitivamente tinha um parentesco com o falecido conde Royd e ainda não atingira a maioridade, então permaneceria no palácio. Hannah apoiou o rapaz, dizendo que daria a ele o uso do 4º andar. George gritou indignado porque Elizabeth usava aquele andar. Ele disse que um homem e uma mulher não podiam viver no mesmo andar, isso era errado. Rihanna riu nervosamente, dizendo que Elizabeth vivia com eles, mas nada além disso havia acontecido entre ela e George. O jovem hesitou, não teve escolha senão concordar. Então, Rihanna ordenou aos serviçais que mostrassem o quarto de Joseph. Neste momento, Liz entrou no salão, gritando que não queria compartilhar o andar com aquele bárbaro. Rihanna disse que, diferente de George, ela não tinha o direito de se expressar daquela maneira e, além disso, ela própria era uma estranha na mansão. Liz só vivia ali por causa da generosidade de sua irmã, e se não estava satisfeita com algo, era livre para sair. Rihanna não a impediria. Depois disso, a garota deixou o salão sem se importar com o desprazer de seu marido. Ele gritou para ela não esquecer quem era sua verdadeira família, mas Ria não reagiu. Depois de algum tempo, ela decidiu visitar Joseph em seu novo quarto. A garota disse que o rapaz ficaria ali e esperaria por suas instruções. Se fosse obediente, todas as posses da casa se tornariam suas. Joseph sorriu, decidindo contar por que ficou parado todo esse tempo. Esperou até se tornar maior de idade porque era difícil para um menor sem um dos pais ganhar uma reivindicação legal, e seu irmão faria de tudo para explorar isso e reduzir sua parte na herança legal. Rihanna observou que era um plano bastante inteligente, mas acrescentou imediatamente que isso não lhe dizia respeito. Agora o rapaz precisava descansar, seu trabalho estava concluído por hoje. Joseph simplesmente observou sua senhora com um sorriso até ela desaparecer atrás da porta.
Na manhã seguinte, o menino se juntou à sua recém-descoberta família para o café da manhã, cumprimentando seu irmão, dizendo que para ele George era seu querido e único grande irmão, não importava o que. O conde se levantou da mesa dizendo que não iria sentar à mesma mesa com esse moleque. Então Elizabeth se virou para Rihanna dizendo que Joseph deveria comer em seu quarto, já que George estava tão desagradável com sua companhia. Rihanna simplesmente respondeu que sua irmã mais nova compartilhava a mesma mesa com eles e se discriminassem o irmão mais novo de George, seria um sinal de desrespeito ao próprio George. Liz ficou enfurecida com essa resposta, lançando furiosamente seus talheres na mesa. E depois se levantou, caminhando em silêncio em direção à saída. Após um breve silêncio, Joseph se desculpou por estragar o café da manhã, mas Ria disse que não era o caso. Nesse momento, Margaret serviu um pouco de vinho para o jovem. E a senhora disse que continuava a esperar por uma cooperação frutífera com o rapaz. Joseph disse que poderia simplesmente ficar quieto e ainda receber sua herança. Mas se sua nora quisesse, ficaria feliz em fazer um pouco de barulho. Logo os convidados se reuniram no hotel novamente. George assistia com desprazer enquanto seu irmão mais novo desfrutava de todas as delícias de sua herança. Hannah se desculpou por aquele dia, dizendo que tudo foi culpa dela e pedindo para esquecer as palavras que seu marido disse. Os convidados apenas admiraram o fato da condessa ter encontrado coragem para cumprir a vontade do falecido conde e ao mesmo tempo sofrer. Em seguida, a garota disse que o mais importante para ela era que a criança inocente não fosse prejudicada. Alguns sugeriram que ele poderia semear discórdia em sua casa, mas Ria respondeu que seu marido não deixaria esse garoto em paz se soubesse sobre ele antecipadamente. Assim que se tornasse um adulto, Joseph iria reclamar seu lugar e George não permitiria que o jovem vivesse, trazendo desgraça para a família. Portanto, ela decidiu que teria que tomar medidas extremas. Mas dessa forma ela trouxe problemas para os convidados, pelos quais ela pediu desculpas novamente, percebendo que as pessoas estavam ao seu lado. A garota sorriu levemente, dizendo que George era seu amado marido e que ela assumia a responsabilidade por ele. Pouco tempo depois, Hannah se encontrou com o imperador e ele admirou a ação da condessa. Ele disse que nos círculos seculares, o conde Royd é considerado um monstro, e Rihanna foi apelidada de uma esposa amorosa que cuida de seu marido. No entanto, Alexander a considerava uma mulher que não se contentaria apenas com isso. Ria concordou com isso e forneceu ao homem documentos que confirmavam o desfalque de George. Alexander ficou incrédulo com essa notícia e começou a examinar os papéis com interesse. Rihanna disse que após a traição de seu amado, decidiu que precisava se tornar ainda mais impecável. O imperador disse que ouviu dizer que o conde Roy levantou a mão contra a garota. Mas ela disse que isso não se comparava ao que ele estava vivendo agora, e então pediu ao governante para usar os documentos da forma mais sábia possível. Nesse momento, Alexander estendeu a mão em direção ao rosto da garota, tocando sua bochecha com os dedos. Ria olhou para o homem surpresa. E ele se apressou em se desculpar e retirar a mão. Ele disse que queria verificar a ferida e que era um pouco mais séria do que disseram. O imperador acrescentou que enviaria remédios do palácio para a garota, pois para realizar sua vingança, ela precisaria estar com boa saúde. Afinal, ele e Hannah entraram em uma relação comercial, e por isso ele não aceitaria recusas. A garota agradeceu por sua ajuda, dizendo que se divorciaria de seu marido quando Alexander tivesse tudo pronto. O homem observou que seria muito elegante solicitar o divórcio quando seu marido não tivesse mais nada em sua alma. Ele prometeu anunciar em breve as datas exatas, e o conselheiro do imperador se tornou testemunha de toda a conversa. Rihanna agradeceu ao governante e se despediu dele. Ao sair, ela se deparou com um jovem de cabelos vermelhos. Assim que a garota deixou o escritório, ele correu para o imperador, dizendo que neste exato momento ele precisava visitar o templo. Diziam que pela primeira vez em 30 anos, o oráculo desceu e deu sua profecia.